resposta, meu amigo. Deus faz coisas improváveis através de pessoas improváveis. E agora, por que Ele faz isso? Presta atenção nisso aqui. Ele faz isso para que a glória seja toda dele. Ele faz isso para que quando todas essas coisas acontecerem, as pessoas pudessem olhar e falar: meu Deus, é somente Deus que poderia fazer algo assim. É somente Deus que poderia fazer algo dessa forma. E presta atenção, Deus fez isso durante toda a história, na palavra, na nossa igreja, e Ele continua fazendo exatamente assim. Em 2023, nesta casa e nesta igreja, Deus continua fazendo exatamente assim, coisas improváveis através de pessoas improváveis. Então não fique esperando Deus mandar, não fique esperando os recursos que você acha que são os melhores, as pessoas mais preparadinhas para que as coisas possam continuar acontecendo. Não fique esperando que Deus envie os mais sábios, os mais cultos da cidade. Aquele cara lá é rico, a igreja precisa de um cara rico daquele para que as coisas aconteçam. Nossa, para que a igreja ficasse conhecida, precisava de uns caras com sobrenome forte, sabe? Filho de não sei quem com não sei quem. Nossa, se convertesse esse, meu Deus. Pare de esperar o que aos olhos do mundo seria a melhor opção. O sábio segundo o mundo, o rico segundo o mundo, o forte segundo o mundo. Ei, presta atenção aqui. Comece a sonhar com coisas improváveis. Comece a olhar para pessoas improváveis. Seja você um improvável. Essa mensagem, aquilo que Deus vai fazer nessa cidade, meu amigo, passa por você. Por favor, encoste em alguém aí perto de você. Coloca o dedo em alguém e fala assim: vai, encosta em alguém, por favor. Fala, encosta aí e fala: isso é com você, cara. E olha para a carinha dele, olha, meu Deus do céu. Dá um empurrão em mais alguns aí para ela despertar, vai, cara. Fala assim: hoje, meu amigo, você está estragadinho assim, mas Deus vai fazer a obra na sua vida. Oh, Jesus. Isso fala de nós, meus amigos. Isso fala exatamente de você. Talvez você possa olhar para a sua vida e só falar assim: pô, pastor, eu sou da night, cara. Eu sou o cara que faz isso e aquilo. O meu negócio é dar rolê no final de semana. Eu só estou na igreja aqui porque, sei lá. Você acha que sei lá, mas você está aqui porque o Senhor vai marcar a sua história nessa noite. O Senhor vai mudar a maneira com que você olha para as coisas ao seu redor. Vai mudar para a forma com que você olha a sua própria vida e a sua própria história. Ah, Jesus. Estou aqui em Jaú por causa do acaso, pastor. Vim só jogar um futebol no 15 aqui. Estou passando por aqui, eu estou só de passagem. Vim na igreja porque o cara me convidou, eu não aguentava falar de crente. Presta atenção aqui, meu amigo. Quando nós vamos à vida de Davi, ele era talvez um improvável ali no meio dos seus irmãos. Davi, ele era bastardo, o filho bastardo do seu pai. E na condição de filho bastardo, presta atenção, na condição de filho bastardo, ele não podia nem se assentar à mesa para comer junto com os seus irmãos e com seu pai. Não podia sentar à mesa. Lembra quando Samuel vai lá? Cadê todos os seus filhos? Estão aí? Tem um que está lá. Ele só está lá porque ele não se assenta na mesa junto com a gente. Essa era a condição de Davi. Ele não sentava com os filhos legítimos para comer. Ele cuidava do rebanho, que talvez era o trabalho que nenhum dos outros irmãos queria ser, porque ele era bastardo. Então vai sofrer, vai ser pastor. Aí, tá vendo? Desde os dias de Davi já é assim, né? Quer sofrer, vai ser pastor, né? Ele cuidava do rebanho. E presta atenção mais uma coisa. Como filho bastardo,
ele cuidava de todo o trabalho sujo da casa. Era ele que limpava o lixo, que tirava o lixo. Era ele que colocava a mão nas coisas sujas. E presta atenção, nos dias de Davi, não tinha lá separação, aqui como fala? Reciclável. Aqui é o saco azul, o verde, o rosa, esse saco preto de lixo com alcinha. Vocês estão aí, gente? Eu ia falar para você imaginar comigo lá como que era isso, mas vou te poupar dessa para você jantar bem depois do culto, né? Mas ele que cuidava, muito provavelmente, né? Não fui pesquisar, mas não tinha uma descarguinha bonita igual você tem na sua casa. Ô, pastor. Apertou, foi embora, ó, limpinho, não tem mais nada. E se não tinha descarga, tinha alguém que tinha que fazer algum serviço sujo aí. Sim ou não, gente? Tinha alguém que tinha que colocar a mão na massa, literalmente, para que as coisas pudessem ficar limpas em casa, né? E quem fazia isso? Davi. Vai o bastardo lá. Deixa o lixo com ele. Já está limpando das ovelhas também, limpa o nosso, tira a mesa, tira o lixo, leva, né? Essa era a posição dele na sua casa. E agora eu te pergunto, qual era a perspectiva de uma pessoa como essa? O que as pessoas ao seu redor esperavam de um bastardo como esse? Talvez, aos olhos do mundo, a perspectiva dele não era nenhuma. O plano de futuro dele não era nenhum. Mas aos olhos de Deus, ele era um alvo da digital do Senhor na história. Ele era um alvo da digital do céu na história. Ele era um grande alvo daquilo que o Senhor poderia fazer. Ele era um alvo do poder de Deus. Ele era um alvo da forma como Deus trabalha, como Deus faz, não segundo os padrões do homem. Porque quando Samuel foi para a casa de Davi, o próprio Deus avisou para Samuel, é um improvável, porque eu não vejo como o mundo vê. O mundo vê o exterior, meus olhos vão além, tá bom? Meu Deus, vocês têm alguém aí, gente, sim ou não? Para Deus, aquele que catava lixo da sua família, aquele que não se assentava à mesa, aquele que recolhia as coisas sujas de casa, esse catador de lixo, para Deus poderia sim governar todo um povo. Aos olhos de Deus, esta pessoa que era desprezada pela sua família, poderia sim ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para fazer com que o povo de Deus ganhasse batalhas, estabelecesse um reino forte e próspero. E depois de conhecer ao Senhor, presta atenção nisso aqui, e de contemplar tudo aquilo que Deus pode fazer, Davi escreve no Salmo 113:5: quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele é poderoso e ele está vendo tudo o que acontece. Ele está vendo tudo o que você está passando, toda a humilhação que estão te fazendo sofrer, toda a humilhação que você sofreu. Ele é poderoso, cara. É Davi que escreveu isso aqui. Vocês estão aí, gente, sim ou não? Depois de ver tudo que Deus faz, como Deus trabalha, ele fala assim: Deus é grande demais. Quem se compara ao Senhor, o nosso Deus? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Ou seja, ele não está nem aí para o que está acontecendo, ele está inclinado, olhando o que está acontecendo. Sabe o que ele faz? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo. E ergue do lixo o pobre. Meu Deus. E sabe o que ele faz com quem ele tirou do lixo? Põe o próximo versículo, por favor. Para fazê-los sentar com os príncipes do seu povo.
Sabe o que Davi está falando, meus amigos? Quem se compara ao Senhor? Ele é poderoso, e sabe o que Ele faz? Ele tira a pessoa do lixo, porque um dia eu estive lá, um dia eu estava nessa posição, ajuntando o lixo da minha casa, e Ele tira a pessoa do lixo e faz esse se assentar com os príncipes do seu povo. É o que Ele faz. É o que o Senhor faz. Ele tira você do lixo, Ele coloca entre os príncipes. Ele fez com o rei Davi, e Ele vai fazer com você, e Ele está fazendo exatamente igual com um povo nesta terra. Qual é o seu histórico? Da onde você veio? Quais eram as suas crenças? Em qual lixo você estava? Estou num lixo emocional, pastor. Destruído emocionalmente. Meus últimos 10 relacionamentos acabaram comigo. Destruído, acabado. Já pensei em tirar minha vida não sei quantas vezes, pastor. A bebida, eu amo mais a bebida do que a Deus. Pastor, já fiz muita coisa errada, pastor. Qual foi o lixo que você já se enfiou um dia? Sabe o que é o lixo? É aquilo que aos olhos do mundo parece não nos fazer dignos de viver algo muito melhor. Mas Davi conhecia o Senhor. Ele fala assim, Ele já me tirou daquele charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Ele já me tirou do lixo, e hoje eu estou assentado na mesa dos príncipes. Ele fez, Ele faz, Ele continua fazendo todas essas coisas. Agora minha pergunta para vocês é: onde estão os loucos que acreditam nessas coisas? Você não entendeu? E a pergunta para nós, e a pergunta para esta igreja nesta noite é: onde estão os loucos? Onde estão os loucos? Onde estão aqueles que o Senhor levanta para confundir os sábios? Onde estão os improváveis que são levantados por Deus para fazer a diferença, para se assentar entre os príncipes? Onde estão aqueles que são colocados por Deus como autoridade, com palavra de governo, com palavra de cura, com palavra de restauração? Onde estão aqueles que um dia estiveram entre o lixo, mas hoje estão sendo encorajados por Deus para viver coisas maiores, para viver coisas mais incríveis? Onde estão os loucos? Onde estão esses improváveis que o Senhor está levantando para mudar a história desta cidade? Do mesmo jeito que eu te contei a história dessa igreja aqui, até onde a gente chegou, eu estou falando de pessoas. Estou falando de cultos acontecendo nessa cidade, cultos acontecendo lá em Brotas. E aí o improvável pregando e falando assim: cara, teve um tempo, há uns anos atrás, lá em Jaú, que Deus restaurou uns loucos, tirou uns loucos das drogas lá, converteu os caras, e agora nós estamos aqui frutificando, e nós somos resultado dessa entrega. Eu estou falando dos nossos netos se levantando para serem enviados até os confins da terra, gritando lá da América, assim: teve um dia a igreja de Nova York, que lá na cidade de Jaú, aquele tempo, se levantou um exército, se levantou uns caras com os históricos tudo zoado, mas eles se colocaram nas mãos do Senhor. O Senhor começou a abençoar, abençoou a empresa,
casou, teve filho, multiplicou os bens, e hoje está financiando a obra de Deus, e ele olha para trás e fala: Senhor, o Senhor me tirou do lixo, está me colocando agora para fechar negócios multimilionários, com empresas multinacionais, e o Senhor me colocou na direção dessa empresa, mas um dia eu estive lá no lixo. Um dia eu fui esquecido por todo mundo, pelos meus pais, pelos meus familiares, mas eu conheci um Deus. Quem é como esse Deus? Um dia a história da minha família estava lá destruída. Tinha um marido que não queria saber de Deus, uma sogra que pela graça, oh Jesus amado. Quem é como meu Senhor? Quem é como este poderoso Deus? 1 Coríntios 1:26. Abre lá comigo sua Bíblia. Isso que eu não dei nenhum exemplo do pastor de vocês, né? Vocês não sabem como... Gente, quando eu falo para as pessoas que eu sou pastor, os caras falam: hã? Pastor? Coitado do pastor de vocês não estão ligados. Mas é bom que isso aconteça. Está acontecendo ao nosso redor, mas também está acontecendo com você, cara. E a Bíblia diz: porque vede, irmãos, 1 Coríntios 1:26, porque vede, irmãos, a vossa vocação. Olha o que ele diz: que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Presta atenção aqui, ele está falando assim, ó. Você vê esses chamados por Deus para fazer a obra, que está na igreja de Corinto aí? Não são muitos não, os sábios, não são muitos os, que ele fala aqui, os sábios segundo a carne, os poderosos, nem os nobres. Então tipo assim, galera, tem alguns, tá bom? Então se você hoje é alguém aí já que tem muito dinheiro, você que tem um sobrenome, sabe assim, família tradicional e tal, tem poder e influência, Deus também vai levantar você para fazer a obra de Deus. Mas ele fala assim, ó, não é muito não, tá bom? Que a maioria dos sábios, dos influentes, a maioria desses caras aí, eles vão desprezar a palavra de Deus. Porque isso que vocês estão vivendo, ir na igreja, dar dízimo, pegar culto, ajudar o próximo, ir para a cela, orar, jejuar, para eles, essas coisas são loucura, tá bom? Vai ter alguns? Vai ter alguns, uns gatos pingados, vai ter, mas não são muitos não, ele está falando assim. Sabe quem eram os sábios? Os filósofos, os oradores gregos, os caras que tinham a melhor oratória da época. Não tinha conteúdo, mas tinha oratória. Sabe quem são os poderosos? Aqueles que tinham riqueza e influência. Sabe quem eram os nobres? Aqueles que eram de família tradicional. Mas eu sei que aqui em Jaú, isso não existe, negócio de família, né? Tem essas coisas aqui? Não, né? Não, isso aí é mais importante, o cara é da família, não tem, né? Quem já, lá nos tempos, lá tinha essas coisas assim, de nego gostar mais do outro, por causa da família, né? Interesse, essas coisas tinha lá, aqui não, né? Aqui não. Então ele fala assim, não vai ser muitos esses caras aí não, vai ter uns, tá bom? Mas não vai ser muitos não. E ele fala por quê, no próximo versículo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele fala, cara, quem Deus pega para fazer é esse aqui.
é quem não é. Uma das maiores missões que nós temos aqui é de encorajar as pessoas a continuarem. E na grande maioria das vezes não é nem porque elas amam mais o pecado, é porque elas olham para a sua própria falha e falam assim: pastor, essa é a obra de Deus, eu não estou preparado para isso. Porque, pastor, eu não sou. Pastor, eu acho que eu não consigo. Eu tenho medo de fazer isso aqui, é responsabilidade, pastor. São esses que ele escolheu. Pastor, tem um cara que está desigrejado lá, o cara era líder de 82 células. Pô, legal, vem com a gente, vem pegar culto. Você é muito sábio? Bacana, valorizamos isso. Pega culto, caminha, na hora certa Deus vai fazer a obra. Mas tem pessoa que está aqui que não sabia nem falar, mas está frutificando para a glória de Deus. Não, pastor, tem o cara que toca lá internacionalmente. O cara já abriu vou falar o culto da Rihanna, né? Já abriu o show da Rihanna, do Marcelo D2, hein, já abriu o show do cara lá, foi para tocar lá. Deus escolheu as coisas que não são. Você vê o Rian tocando bateria hoje aqui, ó? Né, Rian? Chegou na igreja, você viu o testemunho dele no batismo dele? Estava depressivo, num quarto. Era isso, não é? Hoje está lá levantando 82 no supino, tocando aqui. Nunca tinha tocado bateria na vida. Mas Deus escolheu quem não é, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as fracas, aqueles que o mundo despreza. Porque de forma lógica a conta não fecha, cara. Não fecha a conta. Pastor, como que vai pagar a conta? Igreja de jovem é quebrado, não tem dinheiro. Aí você entende que quem paga a conta é Deus. Falaram isso para o apóstolo Rina lá atrás do começo da igreja. Ô Rina, como que você acha que a igreja vai crescer, vai aumentar, vai pagar a conta de prédio? Esses surfistas aí, esses ex-maconheiros, tudo quebrado, vendendo miçanguinha na praia, vendendo arte. Mas quem sustenta a obra é Deus. É Ele que tira do lixo e coloca entre os reis. A conta não fecha. E sabe por que a conta não fecha? Me pergunta por quê. Para que o nome dele seja exaltado. Para que o nome dele seja engrandecido. Para que nenhuma carne se glorie nele. Não, mas que se glorie. Se alguém tem alguma coisa para se gloriar, glorie-se no Senhor. E ele continua dizendo, porque a palavra da cruz, verso 18, pouco antes na verdade, ele fala: galera, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, aqueles que não aceitam essa mensagem, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão indo para o inferno e não que querem desprezar essa palavra, essa palavra é loucura para eles. Mas para nós, eu estou um pouco antes aí de 1 Coríntios 1, mas para nós, os que somos salvos, essa mesma palavra que eles desprezam, sabe quando você fala que você vai na igreja de novo, aí o seu parente, aí o seu ex-igrejado, o seu, fala: não precisa de tudo isso não, mas precisa ir na igreja de quinta, de sábado, nossa, mas você já foi na célula, mas esses caras aí, ele fala assim: cara, isso aí é loucura que você está fazendo. Tem uma igrejinha lá na sua casa, você vai pôr combustível no seu carro para ir lá em Jaú pegar culto? Lá, vai fazer. Você está louco, cara? Mas para nós, os que somos salvos, isso é poder de Deus.